Fala pessoal, começando aí mais um fechamento de mercado. Hoje, dia 3 de outubro, mais uma quinta-feira, beleza? Lembrando que se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e caso goste do conteúdo, considere deixar o seu like, porque é a maneira com que você aí desse lado consegue me ajudar e também o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas, ok? Dito isso e sem enrolação já para poder valer o like, vamos direto para o gráfico. Hoje, pessoal, uma queda de 1,45 na nossa bolsa, tá? Voltando pressão vendedora, entendendo esse processo de alta de fato como só um pullback até a média, até ponto de resistência do curto prazo. Ontem tentou romper, o interessante teria sido fechar lá próximo da máxima, a gente comentou da fraqueza do movimento, porque ele tentou romper e devolveu mais de 50% dessa tentativa, voltando de fato aqui ao viés ainda de continuar um processo um pouco mais para baixo, tá? Ainda sigo acreditando que a zona aqui do 129, 129,500 é uma zona importante de suporte para o Ibovespa e seria bem interessante caso ele voltasse testar essa região, tá? Por enquanto ainda segue aqui no meio do balaio de gato, mas com viés um pouco mais negativo, né? Dólar futuro segue travado também, zona de congestão. Travado, tá, pessoal? Volatilidade aí hoje relativamente baixa, fechou com uma alta de 0,60, mas nada expressivo no gráfico. Volume bem abaixo da média. Ainda segue aqui bem no balaio de gato também. Tem zona de suporte nos 5.386. Se perder essa zona de suporte, gera a possibilidade de voltar para os 5.155, que seria ver dólar a 5,15. E para cima precisa romper essa LTB, né? Essa resistência aqui de curto prazo, na faixa aí dos 5.615, 5.620. Indo lá para os mercados internacionais. S&P, pessoal, uma queda de 0,17, ainda segue o processo de correção dentro de uma tendência de alta. A gente já comentou desse pullback, né, desde que ele rompeu esse topo na região dos 5.670, fez uma movimentação de alta, voltou para testar esse antigo ponto de resistência aqui como um suporte e para acionar um novo pivô de alta. Precisa romper e fechar acima dos 5.770. Hoje também volatilidade bem baixa. A gente vê por tamanho de candle, né, o corpo do candle bem pequeno, pavis também bem pequeno. Lembrando que o mercado lá fora fecha sempre depois que eu já gravo os vídeos aqui, então pode ter uma leve divergência com o fechamento, mas não deve mudar muita coisa. Zona importante de suporte, a região de 5.670. Então é importante que se siga fazendo fechamentos acima dessa região. Já o Dow Jones 0,44 de queda, ainda um processo de correção em topo, mas trabalhando dentro de um pivô, dentro de uma tendência de alta no curto prazo. Tá? Volume também bem baixo, desde o início da semana passada, o processo dessa consolidação em topo. Tá? Para romper um novo pivô, precisa romper e fechar acima dos 42.390. A minha câmera começou a ficar até escura, porque o sol aqui já está baixando. É o índice da NASA, que segue o processo de correção também, baixa volatilidade, baixo volume, segue o processo de correção. Apesar de estar trabalhando dentro de um pivô de alta, ainda segue um pouco mais fraco também aí o índice de tecnologia lá dos Estados Unidos. Tá? O petróleo Brent, de fato, voltando a ter um viés comprador, né, vou até excluir essa projeção para baixo que já foi, rompendo essa LTB, ou seja, essa linha de tendência de curto prazo, podendo aí de fato retomar um viés mais comprador. O importante é que faça os fechamentos aqui acima dessa linha de tendência, tá? Para a gente começar a mensurar alvos mais para cima, aí já começa a pensar nos próximos pontos de resistência que a gente tem, é esse ponto aqui, né? Não fica muito difícil da gente conseguir mapear, que é a faixa dos 81 dólares, tá? Minério de ferro, uma queda de 0,90. 0,94, tá? Por enquanto ainda nada demais. Segue o processo de correção. O viés ainda se mantém comprador. Para baixo, possibilidade de pullback, ou seja, uma correção nas zonas ali do 104 aos 102 dólares, tá? DXY, de fato, rompendo não só a linha de tendência de baixa no curto prazo, como topo de congestão também. O importante, claro, sempre lembrar,
tem que fazer o fechamento acima dos 102 dólares para de fato retomar um pouco o viés comprador. É claro que, de novo, a gente vende apenas uma perna de alta essa que ainda segue dentro de uma congestão. Então, o interessante é que uma correção seja de um dia, 2 dias, para depois romper máxima e aí sim acionar uma quebra de estrutura de baixa e possivelmente o início de uma retomada de tendência de alta no curto prazo. Então, é importante começar a fechar acima desses pontos de resistência na casa do 101,90 para gerar a expectativa de possível retomada, tá? Vamos ver se tem alguma coisa aqui no OBV não aparece aqui. Nikkei, uma alta de 1%, horrível, mercado bem feio, cheio de gap, cara. O DAX segue o processo de correção, acho que tem até uma linha de tendência passando aqui que a gente já pode considerar, olha. Vamos ver se tem um canalzinho. Ainda não, porque precisamos de 2 toques, né? Então só uma linha de tendência de alta aqui de curto prazo. Por enquanto, também trabalhando dentro de um pivô de alta, voltando a fazer o processo de correção tecnicamente bonita. Por quê? Correção com volume baixo é interessante. Tá? Mas por enquanto ainda nada demais. Hang Seng, uma alta de 6,20 no dia de hoje. Impressionante o mercado lá de Hong Kong, né? Chegando próximo de um ponto de resistência aqui bem importante e com movimento esticado, né? Vamos ver se vai continuar dando sequência nessa movimentação ou vai dar uma parada para corrigir, tá? Saiu daqui de baixo, olha, uma linha reta isso aqui, olha. Subir em linha reta e tá lá no ponto de resistência. Ou seja, isso aqui não é mercado, isso aqui não é varejo, tá? Isso aqui é algum fundo ou fundos fazendo alguma posição aqui, tá? Porque movimento assim é impossível de ser varejo fazendo isso, tá? A gente tem uma alta para um índice ainda, uma alta de 32% em linha reta, né? Não é algo normal. Você já imaginou o Ibovespa subir 32% em 35 dias? 1% por mês? Não tem como o varejo fazer isso, né? IMOEX, Bolsa da Rússia, fazendo processo de correçãozinha por enquanto ok, né? Olha, voltou a testar esses fundos aqui anteriores, vamos ver se para a partir daqui consolida um novo fundo para tentar fazer um pivô de alta que dá no rompimento acima dos 2.895. O ouro, tá, pessoal? Segue ainda a tendência de alta, processo de congestão em topo, mas dentro de uma tendência de alta, ou seja, sempre quando acontece processo de correções, processo de congestão, sempre a expectativa maior é que ele siga a favor da tendência vigente, que nesse caso é de alta. Próximos alvos de alta para o dólar é o alvo do movimento mais longo nos 2.730, que é o pivô lá de baixo ainda, né? Olha, esse primeiro pivô que é a linha branca. O alvo mais curto, que é dessa última congestão aqui, a gente cravou certinho aqui os três. O próximo está lá em cima nos 2.812. Lembrando que o dólar renovando máxima histórica. Tá? A máxima histórica foi exatamente aqui nesse alvo, lá na faixa dos 2.690. Beleza? O gás segue ainda movimentação de alta. Teve uma correção curta, demonstrando bastante força compradora. Bastante fluxo comprador dentro do gás. Próximo alvo, seu topo principal lá na região dos 3,15. E quem lembra que a gente comentou desde quando ele armou essa quebra de estrutura, que nada mais é do que um ombro, cabeça, ombro invertido, conhecido como OCOI. E a gente já tinha sugerido a possibilidade de retomar lá para cima. Não esperava que ia ser tão rápido assim, com uma barra, com uma grande distorção de preço. Mas enfim, segue tendência e viés comprador no curto prazo. A prata segue aí o processo de correção, demonstrando bastante força e, como eu disse ontem, cara de vir para romper seu topo principal na região dos 32,50. Topo esse principal que, se romper, a prata começa a ganhar bastante espaço direcional aí para cima, meus amigos. Para cima a prata, hein? Dando uma olhada rápida em cripto, Bitcoin segue o processo de congestão em topo. Deixa eu só dar uma ajustada aqui. Aí. Bitcoin segue o processo de correção em topo, nessa congestão. Próxima zona de suporte, a região lá dos 52 dólares, o que seria maravilhoso se acontecesse. E para cima, ponto de resistência na faixa dos 67, 68 mil dólares. Ethereum segue o processo de correção também, um pouco mais fraca.
zona de congestão aqui em fundo, zona de suporte principal os 2.125, se perde 2.125, fica um pouco mais feio para o Ethereum, tem um fundo forte nos 1.900 e depois lá abaixo 1.500 para o Ethereum, ok? São essas três zonas de suporte que eu vejo, tá? Dando uma olhada mundo afora, a gente vê que na bolsa do S&P 500, hoje foi um dia muito puxado aí pro negativo, a performance aqui é do dia de hoje até o momento, então a gente vê setor de tecnologia, setor de consumo elétrico, setor de serviço de comunicação, consumo cíclico, consumo defensivo, setor de energia não, o setor de energia fechou positivo aqui, ó. O setor de energia fechou positivo lá fora, mas o restante, industrial, financeiro, software de aplicação, de informação, né? Tirando aqui os semicondutores também, que foi um pouco mais puxado para o positivo, mas muito puxado mais por Nvidia, a maioria dos papéis fechando negativo, a gente vê aí um mercado mais puxando para baixo lá fora no dia de hoje, ok? Se a gente pega para olhar aqui os mercados mundialmente, a gente tem um dia pelo mundo afora mais puxado para o negativo, muito por conta também da questão geopolítica que a gente viu aí, deixando bastante incertezas no mercado, o que eu já venho comentando com vocês, a questão da alta do ouro. Quando a gente tem alta do ouro em uma tendência direcional para cima, a gente começa a ver, mas a gente entende que os investidores, os fundos, estão aí com uma certa incerteza no mercado, são momentos de incerteza, e por isso o ouro acaba entrando numa movimentação muito direcional para cima. E só para lembrar, não poderia ser diferente, o Brasilzão aqui também, um dia bastante negativo no dia de hoje, com a volatilidade média de 3% na ponta vendedora, ok? Só para a gente ver o que melhor performou no dia de hoje, a gente teve melhor performance do dia de hoje, gasolina, puxado pelo petróleo, que a gente viu que inclusive retomou o viés comprador, rompendo linha de tendência de baixa. E a pior performance, Cooper, eu não sei que mercado que é esse, cara, não sei que índice é esse. O penúltimo, Sobimial, também não sei, e antepenúltimo, etanol, que seria o álcool, né? Bom, voltando para a nossa bolsa, os dois ativos que mais subiram, em sequência dos dois que mais caíram, e depois a análise a pedido de vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, recebi bastante ativos no dia de hoje. Não esqueçam, quem quiser ver análise de algum ativo em específico, só deixar nos comentários aqui embaixo que eu trago a análise pro dia seguinte, beleza? Eu vou acender a luz aqui, pessoal, porque tá ruim a imagem, né? Peraí. Peito. Natura, meus amigos. Papelzinho complicado. Quando a bolsa está subindo, o papel está caindo. Quando a bolsa está caindo, o papel reage para cima. Mas, bonito movimento, tá? Testou zona de suporte, importante zona de suporte que a gente comentou já nessa região, mostrando a possibilidade de querer jogar lá para o ponto de resistência, que é uma linha de tendência de baixa no curto prazo, inclusive que está indicado aqui nessa seta vermelha, onde a gente comentou dessa possibilidade quando ele fez essa primeira arrancada aqui, né? Que foi esse primeiro teste na zona de suporte, fez um pivôzinho, quebrou aqui a estrutura de baixa, não conseguiu se segurar batendo cabeça em zona de resistência aqui anteriormente e agora está aqui nessa zona de trincheira novamente. Hoje fechou levemente acima, o que é um ponto positivo. Volume acima da média, confirmando, né, validando a possibilidade de uma compra aí sim. Tá? Passou a negociar acima das 3 médias no gráfico diário, que já é um sinal bom. Estocástico ainda não está na região sobrecomprada, então está bem interessante. O ABV fez um pivôzinho, apesar de estar abaixo da média móvel de 50, mas acho interessante Natura assim, para tentar carregar até lá em cima. Lembrando que tem média móvel de 200, uma fronteira de gap aqui para cima, pontos de resistência anteriores. Então, uma entradinha no rompimento da máxima com stop na mínima, que seria arriscar uma barra para cima, 4,92 de stop. Para tentar carregar até a média móvel de 200, 6,28 você pode pensar em fazer uma saída parcial. E aí, quem sabe, tentar segurar até o ponto de resistência na faixa dos 16,27, totalizando 10% de upside. Tá? Mas sim, eu vejo uma possibilidade aí em Natura. REC V3, meus amigos.
outro ativo complicadinho também, né? É difícil acertar alguma posição nesse papel, tá? Eu pelo menos tentei 2 vezes, as duas foram com leve loss, se eu não me engano, em média de 1,5% ou 2% nas duas tentativas, tá? Mas é um ativo, pelo menos para mim particularmente, é um pouco complicado de acertar o time nesse papel, tá? A gente vê que uma zona de suporte, que a gente já havia marcado aqui e comentado com vocês, porque era uma zona de suporte muito importante, vindo aqui de bastantes testes anteriormente, e se a gente for considerar isso aqui, nada mais é do que uma grande consolidação. Deixa eu tirar as médias, porque média nesse cenário aqui não me importa. Ai, Profit. Né? Então, basicamente, o que a gente tem aqui, olha, deixa eu só ajustar isso aqui um pouquinho mais para cima aqui. Basicamente, o que a gente tem aqui em REC V3 é uma consolidação com range amplo. Trabalhando o conceito de consolidação, pessoal, está próximo de uma zona de suporte. Vamos ver se tem alguma coisa aqui nos indicadores. O estocástico em região de sobrevenda, saindo da região de sobrevenda. Tá? O OBV feio, ainda não tem nada. Virou a 9 para cima. Quem compra a zona de suporte em consolidação, quem opera consolidação, uma boa opção de compra foi aqui embaixo, olha, nesse padrão de martelo invertido. Ele já tinha deixado um martelo invertido aqui, não andou aqui, perdeu mínimas, voltou, testou zona de suporte, fechou com mais um martelo invertido aqui e agora acionou de fato. Para quem quer tentar, vamos ver como é que tá o semanal rapidinho. Cara, o semanal pode fechar aqui, lembrando que amanhã tem um fechamento do semanal, olha. Então, compras próximo dessa zona de suporte, depois de 1, 2, 3, 4, 5 semanas consecutivas de baixa, buscar um retorno até média móvel de 20, dá 6,5%. Até lá em cima na resistência, 20%. Contra um stop na faixa do 7. Então, pode ser interessante sim, tá? Quem quer tentar aqui pelo diário não vejo nada, seria mais pela ótica do semanal. Aí tem que aguardar fechar o mercado amanhã ou tenta antecipar pelo gráfico diário. O stop eu colocaria um pouco mais para baixo, na região dos 17,02, para ficar um stop protegido abaixo de de todo esse batalhão, vamos dizer assim, de suporte. Tá? Então seria aí uma entrada no rompimento da máxima 18,49, stopzinho lá embaixo, 7,92, para tentar carregar até o ponto de resistência lá em cima dos 22,30, tá? Só que pelo diário não tem nada, tá, pessoal? Quem é um pouco mais conservador, aguardar alguma barra de força, algum pivôzinho acima da média móvel de 20, tá? Pelo diário passou acima da média móvel de 20. Fica aí melhor para quem é um pouco mais conservador, tá? Eu pelo diário aqui não vejo nada, não faria nada. Se fosse fazer alguma coisa, teria sido mais pela ótica do gráfico mensal. Tá? O que justifica e valida uma compra de fato pelo diário é o rompimento desse canalzinho de baixa. Né? Ele veio trabalhando aqui dentro de um canalzinho de baixa. Ele fez o rompimento aqui, olha, fechou depois do rompimento. Pode ser uma possibilidade. Tá? Só falta entrar mais volume comprador aqui. Açaí cravando o nosso alvo, pessoal. Olha lá que movimento. Bem feia a situação de Avaí, tá caindo em linha reta, muito fluxo vendedor, ficando bem feia a questão do açaí, é mínima histórica, tá? Tem que ver onde vai parar o papel, mas de fato tá bem feia a questão de açaí. Não vejo compra, não vejo venda. Quem já está vendido e quer proteger, o stop, a máxima do dia de hoje e filé. Azul 4, não vejo nada. Pelo semanal, se fechar assim, tem a possibilidade de trade de correção na ponta vendedora, mas aí precisa esperar fechar o semanal. No diário, por enquanto não vejo nada. A menos que feche aí, quem sabe. Se vem uma barra pressão vendedora, amanhã fecha aqui, ó, aí já fica mais interessante pelo diário, né? Agora começando a análise a pedido de vocês, vou dar uma acelerada aqui para não ficar muito longo. ABCB4, que a gente já havia comentado, né? Olha, se não se segura nessa primeira zona de suporte aqui, que é a região dos R$22, possibilidade de jogar lá na faixa dos 20, deixa eu confirmar, dos 21. Então, se não segura, no 21,80 a primeira zona de suporte, agora já vem direto aqui para a zona dos
R$ 21, tá? Então 21,80 não se segurou, agora começa a mirar os R$ 21, de fato quebrando a estrutura de tentativa de retomada de alta no curto prazo e voltando para um viés negativo no curto prazo, de novo, tá? Inclusive saiu com uma venda, né? Se a gente olha aqui pelo gráfico diário, é difícil fazer essa venda, porque apesar de dar o setup aqui de correção, tá vendo? Ó? Eu tenho uma zona de suporte aqui em cima, né? Então tem que ter coragem para vender de fato aqui em cima da zona de suporte, mas tecnicamente o setup de correção ele foi aqui, ó. Vence a face da média móvel de 9, faz o pullback da média móvel de 9, média móvel de 9 continua inclinada a favor da tendência, perdeu a mínima venda, o stop está correndo aqui em cima, quem pegou, o stop está aqui, alvo aqui embaixo. Por enquanto não vejo mais nada para fazer. A Ambev, né? A pergunta era se chega nos R$ 14. Chegar ela pode. Se vai, eu não sei. O que a gente tem é um papel trabalhando de fato em uma tendência de alta no curto prazo. Enquanto não perde esse último fundo ascendente, permanece estrutura de alta no curto prazo. Tá? Um papel que no início de semana acabou ganhando bastante força compradora, entrou fluxo comprador, rompeu congestão, e sim, de fato, o próximo alvo é a região dos 14,25. Tá? Então tem probabilidade de ir lá? Tem. Agora, se ele vai, eu não sei. Mas o contexto ainda mostra, de fato, um viés permanece comprador para o papel. Se a pergunta foi porque está comprada, dependendo do valor de compra onde foi, um stop técnico é um stop ajustado nos 12,65 e aguardar a operação andar. Tá? Como eu não sei o preço médio, não dá para dar muito parâmetro, né? Mas o stop técnico aqui nos 12,63. Asa 3, também bem feio, a gente comentou que se perdesse essa zona de suporte de congestão aqui, olha, ficaria bem feio. E dali, olha lá a próxima zona de suporte que a gente havia marcado aqui com vocês, região dos 35 e depois R$ 31 para Arezzo, né? Desde que perdeu essa congestão aqui, olha, lá em cima no topo, ficou bem feio, né? Olha, uma zona de distribuição muito grande e agora iniciando não, mas entrou em uma tendência forte de baixa no curto prazo. Não vejo venda pelo semanal. Quem pegou pelo diário aí foi só os tradezinhos de correção mesmo, né? Olha, aqui foi a última oportunidade boa, mesmo foi essa aqui, olha. Perde zona de suporte, faz um pivô de baixa, corrige uma, duas barras, testa a média móvel de 9, perdeu a mínima venda, stop aqui em cima, veio-se embora. Muito bem. A Loop 4, não vejo nada, o papel rompeu congestão em topo, mas ainda segue trabalhando dentro de um canal de alta, no curto e no médio prazo. Zona de suporte importante agora, essa região dos 9,63, tentando confluência de média móvel de 200 e linha de suporte do canal de alta. Tá? Mas por enquanto não vejo compra, não vejo nada. Microsoft, eu não vou falar de Microsoft e NBR para médio prazo, porque são ativos que estão na nossa carteira de médio prazo aqui, tá? Se você for cliente, sempre sai análise dos dois ativos, incluindo hoje, lá no nosso panorama diário, onde eu mesmo sempre gravo um vídeo ali, sempre ao fechamento do mercado à vista, comentando sobre os ativos da nossa carteira, tanto de swing trade quanto os ativos da carteira do rastreador de tendências, comentando ali como foi o fechamento, um vídeo bem rápido, bem objetivo, só para a gente ver ali como é que foi o fechamento. Mas enfim, aí só dá uma perguntadinha lá, ou então se quiser saber algo específico, só mandar no suporte, pedir para falar comigo, ou no meu Instagram, que eu mando para você, beleza? Eu vou analisar no curto prazo. No curto prazo segue aqui um canalzinho de baixa, próxima zona de suporte, lá a região dos 86, tá? Papel aqui iniciando um processo de correção no curto prazo. INBR, iniciando não, né? Está aqui no processo de correção, perdendo o canal de alta do médio prazo. Próxima zona de suporte agora, essa região dos 32,65, que é essa zona aqui de suporte anterior, confluência com média móvel de 200 aqui também, tá? Então essa é a próxima zona aí que eu vejo para INBR no curto prazo. Só não vejo mais venda e nem compra no curto prazo, tá?
única oportunidade boa de venda no curto prazo foi aqui, que inclusive eu trouxe para vocês no vídeo. Agora não sei se foi desse final de semana ou final de semana passado. Eu acho que foi do passado. Foi a venda aqui, né? Olha, ele perdeu essa zona de suporte, ó. Alinhado com as médias. A gente comentou aqui, olha, venda com stop ou aqui em cima para tentar carregar até suporte maior do canal de alta. Quem pegou acabou se dando bem, né? Deu aí 11% e tinha um stopzinho de 3 ou 7,74. Agora não vejo mais nada para fazer. Outro papel que a gente cantou a bola aqui para vocês, inclusive se alguém pegou aí e conseguiu aproveitar essa oportunidade considerando os estudos nossos aqui, deixa aí no chat, hein? Mais uma, tá? A gente comentou do pivô de baixa aqui, olha. O ativo veio e fez essa movimentação de baixa. A gente comentou de venda aqui e depois comentou aqui embaixo de novo quando ele perdeu esse fundo de fato principal. Venda aqui para tentar carregar até onde? Essas zonas aqui de baixo. Ó, que a gente está marcado aqui seria uma saída parcial e aqui um alvo final. Será que chega lá na casa dos 10? Tendência de baixa, média móvel de 9 de 20, conduzindo o trade. Não vejo mais nada para fazer. No gráfico semanal está bastante esticado, que seria um trade para tentar carregar até as zonas anteriores de suporte aqui para trás, né? Olha, são essas zonas que a gente marcou aqui com vocês, tá? Por enquanto não vejo mais nada. Quem pegou aí acabou se dando bem. E para fechar, vamos 3. Bem feio, o papel perdeu mínima histórica. Não vejo nada interessante para fazer nem na compra e nem na venda, tá? Não vejo nada para fazer, é só ficar de fora. Se eu tivesse comprado e ainda não estopou em nenhuma dessas oportunidades que teve aqui para cima, complica, porque agora o stop fica na mínima no dia de hoje, 5,39. E aí deixa o mercado andar, se voltar para essas regiões aqui de cima, eu não sei onde é o preço médio, se está posicionado ou não, para tentar diminuir o risco, tá? Mas porque tecnicamente uma operação comprada nesse contexto já deveria ter sido estopada várias vezes. Bom, espero poder ter ajudado vocês. Desculpa um pouco a demora e até amanhã, pessoal. Fiquem com Deus.